Hello people, hi students, hi everybody. How are you? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje veremos a página 46 e nela temos uma lição de Listen and Speak. Let's listen and speak. Vamos ouvir e falar, alright? E vamos trabalhar a faixa de número 9 do nosso CD, ok? E depois de ouvirmos essa faixa, que traz um pequeno diálogo entre o Cal e a Georgia, nós vamos resolver as questões de número 1, 2 e 3, ok? Então vamos ao áudio. Let's go. Track 9. Hey Carl, what is your morning routine? I wake up at 5 o'clock, take a shower, and have breakfast. Then I go to school. What about you, Georgia? I wake up at 7 a.m., but only because I live close to school. Do you play soccer on Mondays? No, I don't. I play soccer on Thursdays. Do you play any sports? Yes, I do. I play volleyball in the park. Ok, então aí nós ouvimos um diálogo entre a Georgia e o Cal. E vamos à tradução para nós podermos entender melhor esse diálogo. Diz assim, ó: Oi Cal, como é a sua rotina pela manhã? Aí ele responde: eu levanto às 5 horas, tomo banho e tomo café. Então eu vou para a escola. E você, Georgia? Eu levanto às 7, mas apenas porque eu moro próximo da escola. Você joga futebol às segundas-feiras? Não jogo. Eu jogo nas quintas-feiras. Você pratica algum esporte? Sim, eu pratico. Eu jogo voleibol no parque. Então, nesse diálogo, eles apenas trocam informações sobre como é a rotina de cada um pela manhã, ok? Agora vamos à resolução da primeira questão. Diz assim, ó: Listen to the dialogue of Carl and Georgia and answer the questions. Ouça o diálogo entre o Carl e a Georgia e responda às perguntas. Letra A. What are they talking about? Sobre o que eles estão falando? Uma resposta provável é essa aqui, ó. It is about their routines and daily activities. É sobre a rotina deles e as atividades diárias. Ok? Letra B. What times does Georgia wake up? Que horas a Georgia levanta? Aí você tem duas opções: 5 a.m. or 7 a.m. Está marcado aqui. Como nós vimos, ela acorda às 7 horas da manhã. Letra C. Who wakes up early? Quem acorda mais cedo? O Cal ou a Georgia? Nós vimos que é o Cal, ele acorda bem mais cedo que ela. Letra D. When does Cal play soccer? Onde o Cal joga futebol? Aliás, quando o Cal joga futebol? Monday or Thursday? Na segunda ou na quinta? Nós vimos que é na quinta-feira. Letra E. What sport does Georgia play? Que esportes a Georgia pratica? Futebol, voleibol, basquetebol. Está marcado aqui voleibol. Alright? Vamos à segunda questão. Já nessa segunda questão,
Nós temos aqui entre parênteses as preposições de tempo e lugar at, in e on. Vamos ler o comando, diz assim, Listen to the dialogue again and complete the sentence with the missing prepositions. Ouça o diálogo novamente e complete as frases com as preposições que faltam. Então, você tem aqui, o primeiro modelo de frase. Hey Cal, what is your morning routine? Hey Cal, qual é a sua rotina pela manhã? Aqui já está ok. Aqui na próxima está, o livro de vocês estava faltando, né? Aqui já está completo. Mas para nós podermos entender melhor como é o uso dessas preposições, vamos ver o material que eu separei para vocês. Alright? Let's go. Então, leiam comigo. Um dos temas que mais suscita dúvidas em quem estuda inglês são as preposições, prepositions, assim como acontece na língua portuguesa. As preposições em inglês também são utilizadas para ligar elementos da frase. In, on e at são preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. Veja abaixo quando usar in, on e at. In. In é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto ao qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Indicação de tempo. No que diz respeito a tempo, podemos dizer que in é utilizado para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos, como por exemplo, uma parte do dia, um mês, um ano, etc. Observe os exemplos. Parte do dia. In the afternoon, de tarde. I study English in the afternoon. Eu estudo inglês à tarde. Exceção. Quando a parte do dia for à noite, utiliza-se at e não in. The show will be at night. O show será à noite. Olha só esse detalhe. Indicação de um ano. In 1999. Em 1999. She was born in 1999. Ela nasceu em 1999. Indicação de um mês. In June. Em junho. His birthday is in June. O aniversário dele é em junho. Veja também data em inglês, mês, ano, etc. Estação do ano. In the winter, no inverno. We love to travel in the winter. Nós adoramos viajar no inverno. Indicação de lugar. Ao fazer referência a um lugar, devemos utilizar a preposição in quando falarmos de locais maiores, como cidades, países, estados, parte de uma casa, etc. Observe os exemplos. Cidades. In Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. They live in Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro. País. In Brazil. No Brasil. He has a company in Brazil. Ele tem uma empresa no Brasil. Parte da casa. In the living room. Na sala. We prefer to watch TV in the living room. Nós preferimos assistir TV na sala. On. On é uma preposição utilizada para fazer referências principalmente às datas e dias específicos e às superfícies locais. Assim como acontece com in, ela pode ser traduzida em diversas maneiras, consoante ao contexto da frase onde é aplicada. Seus significados podem variar, por exemplo, entre sobre, em cima, acima de, em, no e na. Indicação de tempo. Vejamos alguns exemplos do uso da preposição on para fazer referência a datas e dias específicos. Data específica.
on October 60, no dia 6 de outubro. Dia específico, on Mondays, às segundas-feiras. Indicação de lugar. Observe o uso da preposição on para fazer referência a superfícies de locais. The fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. The book is on the shelf. O livro está na prateleira. Observe também usamos a preposição on com alguns meios eletrônicos. Por exemplo, on the phone, ao telefone, on the internet, na internet, e com alguns meios de transporte público. Por exemplo, on the bus, no ônibus, on the plane, no avião, e on the subway, no metrô. At. At é uma preposição usada para expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto em que se insere, ela pode significar as, em, na e no. Indicação de tempo. Veja abaixo o uso da preposição at indicando horários. The meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 horas da manhã. Our flights arrive at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Indicação de lugar. My brother is at home. Meu irmão está em casa. We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. Ok, pessoal? Então já podemos aqui conferir as respostas. Olha só. I wake up at 5 o'clock. É at porque está indicando um horário específico. Take a shower and have breakfast. Then I go to school. What about you? I wake up at 7 a.m. Também, indicando aqui um horário específico. But only because I live close to school. Do you play soccer on Monday? E aqui já é on porque está se referindo ao dia da semana. No, I don't. I play soccer on Thursday. Mais uma vez, dia da semana, utiliza-se on. Do you play any sports? Yes, I do. I play volleyball in the park. Aqui, está se referindo a um lugar específico. Então, utiliza-se in. Alright? Então, está aí a segunda questão resolvida e comentada para vocês. Vamos à terceira. Complete the sentence with at, in, or on. My birthday is in September. In está se referindo ao mês, uma parte do tempo. There are 2 books on the floor. E aqui é on porque está se referindo a uma superfície plana. The floor, o chão. Há 2 livros no chão. Vivian goes to the library in the afternoon. In também se referindo a uma parte do dia. The workers arrive at 9 a.m. at work. Os trabalhadores arrive. Os trabalhadores chegam às 9 horas at work, no trabalho. Alright? Então vamos ouvir o áudio mais uma vez para encerrar. Track 9. Hey Carl, what is your morning routine? I wake up at 5 o'clock, take a shower, and have breakfast. Then I go to school. What about you, Georgia? I wake up at 7 a.m., but only because I live close to school. Do you play soccer on Mondays? No, I don't. I play soccer on Thursdays. Do you play any sports? Yes, I do. I play volleyball in the park. Ok, my friends. Então, essa foi a nossa lição de hoje, falando sobre as preposições de tempo e lugar, at, in e on. Estudem bem, pratiquem bastante. Por hoje é só. See you later. Thank you very much. Até a próxima.